Boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar hoje aqui com vocês. Neste momento, convidamos a todos para que elevem o seu pensamento. Deus de amor e bondade, a Ti nos dirigimos, Pai, assim como Jesus nos ensinou. E se o fazemos, Senhor da vida, é para apresentar toda a nossa gratidão. Que encontremos o conforto e os esclarecimentos que necessitamos e que, envolvidos pela grande vibração de amor, sejamos instrumentos hábeis à sua santa paz. Que assim seja, Pai. Estamos aqui hoje em nome do grupo Aulas da Vida, com o propósito de estudo do tema Francisco Cândido Xavier, o médium, sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos são oferecidos pela doutrina espírita. Jesus nos apresenta uma instrução em Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E ainda lembramos a questão 624 de O Livro dos Espíritos, onde é apresentada a questão sobre o caráter do verdadeiro profeta. E os Espíritos nos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Convidamos a todos para que, à luz desses dois ensinamentos, avaliem toda a apresentação que iniciamos a partir de agora. Quem é Chico Xavier? Chico Xavier, na verdade, Francisco Cândido Xavier, é considerado um dos grandes médiuns da nossa civilização. O seu trabalho, junto às atividades espíritas lá em Pedro Leopoldo, em Uberaba, e junto ao movimento espírita em geral, marcou definitivamente a história. Ele, Chico, é um divisor de águas no movimento espírita no Brasil. É também um cidadão dos mais respeitados e lembrados pelo povo brasileiro. Chico Xavier, quando ainda jovem, com 17 anos de idade e trabalhando no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o qual foi um dos seus fundadores, atuava com psicofonia e psicografia. Aos que não estão habituados aos termos, psicofonia é a mediunidade que se expressa através da fala, e psicografia, a mediunidade que se expressa através da escrita. Houve um momento no seu trabalho que ele chegou ao conhecimento do então vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, o senhor Manuel Quintão. Ele, então, foi pessoalmente conhecer Chico, em Pedro Leopoldo, e trouxe de lá originais de uma série de poemas psicografados pelo jovem Chico, os quais eram assinados por poetas desencarnados, alguns portugueses, outros brasileiros, mas principalmente tinham a característica de serem parnasianos. A título de esclarecimento, o parnasianismo é um estilo especificamente poético. A maior preocupação dos poetas parnasianos é o fazer poético, sem a preocupação com o conteúdo. É um estilo ou escola literária, como é o realismo, o naturalismo, o romantismo, termos com os quais temos maior contato. Manuel Quintão, retomando, levou os originais para a FEB e, analisados, houve a decisão de publicar o primeiro livro de Chico Xavier, que foi intitulado Parnaso de Além Túmulo, contendo a coletânea dos poemas psicografados. Isso ocorreu em 8 de julho de 1932, Chico então com 22 anos. Manuel Quintão foi o descobridor
e o valorizador das obras mediúnicas de Chico. Falando um pouco da infância de Chico, ele nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. No dia de hoje, comemoramos então 111 anos do nascimento de Chico. Ele teve uma vida extremamente difícil, de família pobre, sem condições culturais. Ficou órfão da mãe aos 5 anos de idade, ainda uma criança. Posteriormente, seu pai casou-se novamente e a sua madrasta adotou os filhos do primeiro casamento. Chico teve uma grande atenção por parte dessa senhora. Ele visualizava sua mãe constantemente, sua mãe desencarnada. E esse diálogo com ela se tornou constante na sua vida. Chico cursou o chamado grupo escolar. Se fizermos um paralelo com o sistema educacional atual, ele corresponderia ao ensino fundamental 1, o qual é dividido em 4 anos. Na época, o acesso à educação era muito limitado e era muito comum a pessoa ter uma formação até o 4º ano do chamado grupo. Na frequência da escola pública lá em Pedro Leopoldo, Chico já se destacava, porque nas dissertações que eram propostas ele escrevia coisas que impressionavam, fora do contexto e fora da realidade daquelas crianças. Chico sofreu muito por ser um médium natural. Teve algumas incompreensões por parte do padre da localidade, incompreensões também por parte das pessoas próximas e de familiares, que não entendiam a sua mediunidade, muito menos a tarefa a qual estava destinado. No quintal da casa em que morava, ele frequentemente via sua mãe, desencarnada em 1915, e ainda outros espíritos, mas as pessoas que o cercavam não conseguiam compreender suas visões e as notícias que trazia, e acreditavam francamente que estivesse mentindo ou estivesse com perturbação mental. Como experimentasse essa incompreensão, Chico cresceu debaixo de muitos conflitos íntimos, porque de um lado estavam as pessoas grandes, que o repreendiam ou castigavam, supondo que ele criasse mentiras, e do outro lado estavam as entidades espirituais que perseveravam ao seu lado. Os primeiros espíritas que Chico conheceu foram o Sr. Perácio e sua esposa, Dona Carmen, com os quais iniciou o conhecimento da doutrina espírita e mediúnico, e diante de quem sempre sentiu eterna gratidão. O casal Perácio iniciou Chico no espiritismo, explicando-lhe o que sentia em matéria de mediunidade desde a infância. Eles o ampararam nas necessidades espirituais, recomendando que frequentemente fizessem orações. Foram eles que presentearam Chico com o Evangelho segundo o Espiritismo e com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Os 2 livros deram os alicerces de fé espírita e orientaram Chico a aceitar sua mediunidade. Isso foi em maio de 1927, Chico então com 17 anos. 2 meses depois, Chico já fundava com seu irmão e alguns companheiros o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde ele trabalhou até o final do ano de 1958. Foi nessa casa e também posteriormente no grupo Meimei que a mediunidade de Chico se consolidou. O grupo Meimei foi fundado por Chico e o viúvo de Meimei, Arnaldo Rocha, dentre alguns outros companheiros. Isso foi em 1952, Chico então com 42 anos.
Nesse grupo ocorriam manifestações de espíritos sofredores e o atendimento era feito através do diálogo, através de gravações feitas em um gravador que Arnaldo Rocha ganhou de um amigo. Lembrando que gravadores eram raros na época, eram aparelhos grandes com rolos de fita. Então, de posse do gravador, o grupo Meimei iniciou o registro das instruções de amigos espirituais, por intermédio da mediunidade psicofônica de Francisco Xavier. As manifestações foram colecionadas por Arnaldo, que levou o material para a apreciação do presidente da Federação Espírita, Antônio Van Tuyl. O material despertou muito interesse e deu origem a 2 livros. O primeiro deles, Instruções Psicofônicas, foi editado em 1955. E o segundo, Vozes do Grande Além, editado em 1957. São esses os primeiros livros que surgiram a partir da degravação de mensagens psicofônicas. Em 1959, Chico, com 49 anos, ele mudou-se de Pedro Leopoldo para Uberaba. Chegou à cidade como médium consagrado, mas continuou com hábitos simples. Lá, foi um dos fundadores da Comunhão Espírita Cristã. Em 1975, aos 65 anos, ele fundou ainda em Uberaba o Grupo Espírita da Prece, casa na qual trabalhou até a sua desencarnação. Aquele famoso abacateiro sobre o qual Chico todos os sábados falava sobre o Evangelho encontra-se na Vila do Pássaro Preto, bairro modesto de Uberaba, onde Chico fazia suas peregrinações e distribuição de alimentos. No sábado à noite, havia reunião pública. E é relatado que Chico abria a reunião às 20 horas e se recolhia na sala de psicografia, retomando por volta da meia-noite, quando psicografava em público carta a familiares. Lia essas cartas em público, dava então atendimento à fila, até por volta das 4, 6 horas da madrugada. Já falamos aqui a respeito da primeira obra de Chico, Parnaso do Além-Túmulo, mas a produção psicográfica de Chico Xavier foi sempre muito intensa. Logo em seguida, ele psicografa Cartas de uma Morta, que foi ditado por sua mãe desencarnada. Foi a única obra de Dona Maria João de Deus, que foi editada em 1935. A seguir, psicografa o livro Emmanuel, em 1938. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também no mesmo ano. A Caminho da Luz, em 1939. E a partir de 39, 40, ele inicia uma série de romances históricos de autoria do Espírito Emmanuel, começando por Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia, Ave Cristo. Livros estes que são marcantes para o conhecimento da história dos primeiros cristãos, suas lutas, suas dificuldades. Um dos casos mais famosos que merece nossa atenção aconteceu há cerca de 80 anos. O escritor Humberto de Campos, desencarnado em 1934, iniciou em 1937, 3 anos depois, através da mediunidade de Chico Xavier, a emissão de diversas crônicas, editadas e publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Escreveu ainda o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi publicado em 1938, um dos mais notáveis livros. Porém, em 1944, 6 anos depois, a viúva de Humberto de Campos
ajuizou uma ação declaratória contra a Federação Espírita e contra Chico Xavier, com o objetivo de esclarecer se as obras eram de fato ditadas pelo espírito do falecido marido e, caso comprovada a autoria, reclamava os direitos autorais dos livros. O assunto gerou grande polêmica e repercutiu por dias nos principais jornais do país e se transformou ainda em um livro que foi escrito pelo advogado Miguel Timpone, que atuou na defesa da Federação e de Chico Xavier. O título desse livro é A Psicografia ante os Tribunais, e Timpone relata todo o processo até a decisão final da Justiça, que reconheceu que, para fins legais, os direitos autorais não poderiam ser atribuídos a um espírito desencarnado. Vale aqui registrar que muitos anos depois a família desculpou-se com Chico Xavier pelo evento. Chegamos aqui a 1944. Nessa data, inicia-se a chamada série A Vida no Mundo Espiritual. É uma coleção de livros psicografados por Chico que são em número de 13 e ditados pelo espírito André Luiz. Nosso Lar, editado em 1944, seguido por Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, e fechando o grupo dos 13, A Vida Continua, em 1968. Ainda em 1949, outro espírito, Emmanuel, passa a escrever sobre o Novo Testamento sob as mãos de Chico Xavier. É a série Fonte Viva. Integram essa coleção 5 livros: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. O registro desses livros demonstra a intensidade do trabalho de Chico Xavier, que não parou por aqui. Ele chegou a mais de 450 livros editados. A respeito da série Fonte Viva, destacamos aqui que todos eles são de autoria espiritual de Emmanuel pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Neles, o autor comenta os ensinamentos do Evangelho de uma forma original e atraente, ensinando-nos não apenas a compreender a doutrina cristã, mas a praticá-los em todos os momentos de nossa vida. Encerram um verdadeiro convite ao trabalho, nobre e dignificante, inspirado nos ensinos do Evangelho. Essas obras tiveram e até hoje têm grande circulação. Destacamos aqui o livro Nosso Lar, obra considerada o best-seller de Francisco Xavier. Já vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Em 2010, ano em que era comemorado o centenário de Chico Xavier, esse livro foi levado às telas do cinema. Numa produção dirigida por Wagner Assis, ficou em exibição durante 4 meses, levando ao cinema 4 milhões de pessoas. Mas há outros filmes, de menor expressão, também inspirados no trabalho de Chico. Joelma, 23º Andar, foi o primeiro deles. Esse filme foi fundamentado em uma carta familiar psicografada por Chico de uma jovem que desencarnou no incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, lá nos anos 70. Outro deles, As Mães de Chico Xavier, inspirado nas histórias das mães que receberam cartas psicografadas. E ainda há um filme documentário, As Cartas Psicografadas de Chico Xavier. Esse documentário conta a história de várias famílias que foram amparadas
através de cartas psicografadas de seus entes queridos. Hoje, amigos, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier é um médium conhecido em todo o nosso país. Não só pela sua produção psicográfica, pela projeção de suas obras no teatro, no cinema e até em tribunais, onde houve a utilização de mensagens como parte de prova pelos advogados de defesa. Também é um fato extremamente significativo nesse conjunto da produção mediúnica é aquela de sua continuada simplicidade e humildade. Com toda a projeção que ele teve, títulos que recebeu e com todo o destaque, ele sempre se colocava numa posição simples e humilde. Trabalhava diretamente com pessoas carentes, mantinha sua fidelidade à doutrina espírita. Chico foi um grande nome para nós espíritas e mesmo para outros segmentos religiosos, onde ele também tem grande significação. Mas lançamos a você, espírita, uma pergunta. Você conhece todo o trabalho de Chico Xavier? Conhece todas as suas obras? Convidamos você para que reflita sobre isso e, principalmente, tome uma ação. Dentro do movimento espírita, se faz necessário uma constante campanha de divulgação e de motivação para que a leitura e o estudo das obras psicografadas de Chico, trabalhando a imagem exemplar de Chico, energia, simplicidade, sempre ativo, alegre, extremamente bem-humorado, destacando o conteúdo das obras, que leva à complementação do entendimento pormenorizado das obras da codificação de Allan Kardec. Aqueles que conviviam com Chico afirmavam que aprendiam muito. Chico era muito bem-humorado e demonstrava muita alegria, ria demais, brincava com as pessoas. O escritor Richard Simonetti registra essa face de Chico no seu livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier. Chico, às vezes, contava passagens de sua vida e caçoava das próprias situações de dor, das situações de dificuldade e de como se assustava com algumas visões espirituais. Essa é uma característica de Chico, às vezes não conhecida, que se contrapõe à visão comum da seriedade e ainda da fragilidade imposta pela sua condição física. Realmente, ele foi muito sério com seu trabalho. Disciplinado, mas um homem muito bem-humorado e alegre. Chico Xavier cumpriu à risca a orientação recebida de Emmanuel, quando ele percebeu a sua presença pela primeira vez, lá no açude em Pedro Leopoldo, em 1931, quando tinha 21 anos. A questão da disciplina, conforme dito por Emmanuel, disciplina, 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 repetiu 3 vezes, e ainda a orientação para que Chico sempre fosse fiel a Jesus e a Kardec, advertindo, caso ele, Emmanuel, falasse algo que estivesse em desacordo com os ensinamentos, ele deveria ser desprezado. Mas sempre mantivesse a fidelidade a Jesus e a Kardec. Essa é uma característica da obra psicografada, do teu trabalho mediúnico e da sua vida. Fidelidade, sempre mantendo simplicidade e muita humildade. Ele é um grande exemplo de resignação para todos nós. A vida permeada de momentos de destaque, sem ter se contaminado com isso e mantendo seu apego à orientação de Emmanuel. Fidelidade a Jesus e a Kardec, com disciplina, simplicidade e humildade.
Chico sempre recomendou o estudo do Evangelho e essa marca o acompanhou em todas as suas atividades. Ele é um referencial para todos nós, onde estivermos, à busca da compreensão da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. Na data de 30 de junho de 2002, tornou-se uma data inesquecível para os brasileiros. Há cerca de 19 anos, a seleção brasileira, que representa a paixão nacional do país do futebol, sagrou-se pentacampeã. Pentacampeã na cidade de Seul, na Coreia do Sul. Naquela mesma data, desencarnava o médium Francisco Cândido Xavier. Outro campo, outro ícone do povo brasileiro, considerando que Chico Xavier se tornou conhecido por sua vida e sua obra. O legado do médium ultrapassa as barreiras religiosas. Ele é conhecido como o maior líder espiritual no Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas no país, e ressaltando principalmente o forte altruísmo. Ao longo de sua vida, Chico recebeu o título de cidadão honorário em mais de 100 cidades brasileiras. Em 1981 e 1982, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Em 1999, o governo de Minas instituiu a Comenda Paz Chico Xavier. Em 2000, Chico Xavier foi eleito o Mineiro do século XX em um concurso popular realizado pela Rede Globo Minas. Ainda em 2006, em votação popular promovida pela revista Época, ele foi eleito o maior brasileiro da história. Em outubro de 2012, o programa O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, transmitido pelo SBT, elegeu Chico, por voto popular, como o maior brasileiro de todos os tempos. Para aqueles que compartilharam da vida do médium, a contradição da data, dia de festa, dia de velório, não chegou a causar surpresa. O próprio Chico previra que desencarnaria em um momento em que os brasileiros estivessem muito felizes. Bem, cumprida a profecia, foi assim que aos 92 anos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, Chico Xavier encerrou anos ininterruptos de atividade mediúnica. Já finalizando nossa apresentação, retomamos a proposta inicial, a qual resumimos: de graça receberdes, de graça dai. Mateus 10:8. E ainda a questão 624. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo por suas palavras e por seus atos. Impossível é que Deus se sirva de uma boca mentirosa para ensinar verdades. Agradecemos agora a atenção de todos que nos acompanharam. Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela é por nossa conta. Chico Xavier. Obrigado.